Olá, pessoal. Nós vamos dar início à nossa aula remota de matemática hoje, com a introdução à equação de segundo grau, certo? Não vamos começar logo com o cálculo, vai ser mais a parte para identificação de coeficientes, reconhecimento de uma equação. Quando vocês já estiverem sabendo bem identificar quando é uma equação de segundo grau, quem são seus coeficientes, fazer a forma reduzida de uma equação, é que a gente vai passar para a parte de cálculos. Definição. Denomina-se equação de segundo grau na incógnita x toda a equação da forma ax² mais bx mais c igual a zero. Então, essa aí é a forma geral de uma equação do segundo grau, é a forma reduzida, né? Em que B e C são números reais e A, B e C são números reais e A tem que ser diferente de zero. Então, por que A tem que ser diferente de zero? Porque se o A for igual a zero, A vezes x² é uma multiplicação, né? Então, A sendo zero, o x vai ser anulado, o x². E se o x² for anulado, ela deixa de ser uma equação do segundo grau e passa a ser uma equação do primeiro grau. A equação de segundo grau recebe esse nome porque é uma equação polinomial cujo termo de maior grau está elevado ao quadrado. Também chamada de equação quadrática, é representada por. Então, voltamos novamente para a forma geral da equação de segundo grau. Ax² mais bx mais c igual a zero. Vocês não podem esquecer essa forma, tá? Da equação. Numa equação de segundo grau, o x é a incógnita. Então, x é o valor que a gente precisa descobrir, certo? Igual a equação de primeiro grau, a gente precisa descobrir o valor de x. Então, aí também nós precisamos identificar, descobrir quem é x, certo? Só que aí nós vamos usar outros procedimentos de cálculo diferentes da equação de primeiro grau. Então, já as letras A, B e C são chamadas de coeficientes da equação. Lembra quando a gente estudou a parte de polinômios, que a gente via quem eram os coeficientes, qual era o grau do polinômio, quais eram os termos semelhantes, tudo isso a gente vai precisar fazer agora, certo? Então, os coeficientes são os valores numéricos que aparecem no início de cada termo, tá? Então, o A vai ser um valor numérico, o B vai ser um valor numérico e o C vai ser um valor numérico também. Uma equação quadrática possui no máximo duas raízes, que são os resultados da equação. Se a equação for na incógnita x, A será sempre o coeficiente do termo em x², B será sempre o coeficiente do termo em x, C será o coeficiente sem incógnita ou o termo independente de x, ou seja, o valor numérico que tiver sem x juntinho, ele vai ser o C, certo? Por que fala aí se a equação for na incógnita x? Porque a equação pode vir na incógnita y ou em qualquer outra incógnita, mas geralmente o mais normal que apareça é em x. Mas pode ser outra letra, desde que seja a mesma letra em todos os termos. Exemplos: 2x² menos 5x mais 1. Isso é uma equação do segundo grau completa. Então, eu preciso descobrir quem são os coeficientes. Então, nós já vimos pela forma geral da equação, essa aqui, que é o A, o B e o C. Então, nós vamos identificar agora com números. Ó, aqui seria ax² menos bx mais c. Então, quem é A? A é igual a 2, B é igual a menos 5, lembrar do sinal, porque na forma geral aqui é positivo. Então, se aparece menos, é porque o coeficiente é negativo. E C é igual a mais 1. Então, percebam que o C, ele não vem com letra. O C vem um valor numérico sozinho, sem letra nenhuma. Ele vai ser o C. Se não aparecer na ordem, nessa ordem certinha, de x² x e número, vocês coloquem na ordem para não se confundir
E o que vocês têm que identificar é que A vai ser sempre o número que tiver com x ao quadrado. O B será sempre o número que tiver com x. E o C será sempre o número sem letra. Vai aparecer também essas equações aqui, ó, com 2 termos apenas. Então, quando elas aparecerem com menos de 3 termos, é porque ela é uma equação incompleta, tá? Então, se ela for incompleta, vocês vão ter que identificar também quem é A, quem é B e quem é C. Então, o termo de x ao quadrado é o A. Quem é A? A é 1. Tem o termo de x aqui? Não. Então, se não tem o termo de x, é porque B é igual a 0. Então, 0 vezes x é 0. Por isso que não aparece aqui o termo de x, ok? Então, essa é uma equação do segundo grau incompleta em que B é igual a 0. Quando B for igual a 0, só vai aparecer o termo de x ao quadrado e o valor numérico, que seria o C. C igual a menos 10. Na terceira equação, que também é incompleta, eu tenho o termo de x ao quadrado, eu tenho o termo de x e não tenho o valor numérico sozinho. Então, aqui, o valor numérico não apareceu porque o C é igual a 0. Aí, vamos lá. Quem é A? A é menos 3. Quem é B? Mais 4. Quem é C? 0. Então, isso é identificar os coeficientes da equação, que é extremamente importante. Se vocês errarem o sinal do coeficiente, o cálculo da equação vai ficar todo errado. Então, vocês têm que saber identificar muito bem, não pode esquecer essa partezinha, que A será sempre o coeficiente de x ao quadrado, B será sempre o coeficiente de x e C será sempre o termo independente, o que não tem x. Equação de segundo grau completa ou incompleta, que eu já adiantei ali um pouquinho para vocês. As equações do segundo grau completas são aquelas que apresentam todos os coeficientes, ou seja, A, B e C são diferentes de zero. Então, quando ela for completa, ela vai ter 3 termos, o termo de x ao quadrado, o termo de x e o termo independente. Quando ela for incompleta, ela pode ter um termo ou 2 termos, certo? O termo de x ao quadrado é o que não pode deixar de existir, porque senão deixa de ser uma equação de segundo grau. Então, A tem que ser diferente de zero, não pode esquecer, em qualquer tipo de equação de segundo grau. Exemplos de equações completas. 5x ao quadrado mais 2x mais 2. Ó. Termo de x ao quadrado, termo de x, termo independente. Todos os coeficientes são diferentes de zero, por isso que aparecem os 3 termos. Quem é A? A é 5. Quem é B? 2. Quem é C? 2 também. Outro exemplo de equação completa. 2x ao quadrado mais x, aqui ficou mais menos 1. Deixa eu consertar aqui rapidinho. Então, 2x ao quadrado mais x menos 1 igual a 0. Todos os coeficientes são diferentes de 0. Quem é A? A é 2. Quem é B? 1. Quem é C? Menos 1. Então, 2 exemplos aí de equações do segundo grau completa. Lembrando que, para ser completa, A, B e C tem que ser diferentes de zero e que a equação vai aparecer com 3 termos. Os termos são separados por sinais, não esquecer disso também. Uma equação quadrática é incompleta quando B ou C for igual a 0, ou os dois. Pode ser também que os dois sejam iguais a 0, certo? B e C. Exemplos de equações incompletas. Nós temos aqui, ó, 2x ao quadrado igual a 0, pois A é igual a 2. Tem termo de x? Não, então B é igual a 0. Tem termo independente? Não, então C também é igual a 0. Então, é uma equação de um termo apenas. Dificilmente isso vai aparecer, certo? Mas vocês têm que ver todas as possibilidades. X ao quadrado menos 2x igual a 0.
é incompleta? Sim, só tem dois termos. Então, nós temos aqui o termo de x ao quadrado e temos o termo de x. Tem valor numérico sozinho, sem letra? Não, então ele é igual a zero. C é igual a zero. Quem é A? 1. Lembrar que quando a letra vem sozinha, assim, que não aparece número, não é que não existe o número é 1. Quando x aparece assim só, o coeficiente é 1. Se aparecesse menos x ao quadrado, como aqui embaixo, aí seria menos 1. Quem é o termo de x? Aqui, menos, de x não, desculpa. Quem é o coeficiente b, que é o termo de x? Menos 2. E c igual a zero. Já aqui, ó, eu não tenho termo de x. Eu tenho o termo de x ao quadrado e tenho o termo independente. Então, b é igual a zero. Quem é a? A é menos 1, b é igual a zero e c é mais 5. Tá? Então, isso aí é prática. À medida que vocês forem identificando os coeficientes, fazendo, exercitando, não pode esquecer que matemática é prática. Se vocês não praticarem, se vocês não fizerem, vocês não assimilam, não vão saber onde vocês estão com dificuldade. Vocês têm que praticar. Se não praticar, não aprende. Forma reduzida da equação do segundo grau. A forma reduzida é quando a gente pega uma equação que ela está com vários termos semelhantes, repetidos, e a gente tem que fazer aquela redução até chegar àqueles 3 termos ou 2 termos que sejam. Chegar àquele formato de ax ao quadrado mais bx mais c, certo? Essa é a forma reduzida da equação. Algumas equações podem não aparecer escritas da forma reduzida, que é essa aqui. Quando isso ocorrer, devemos aplicar os princípios aditivos ou multiplicativos para transformá-las em sua forma reduzida. Então, aqui nós temos um exemplo. Então, ó, vejam aqui, lá anteriormente, vocês viram que sempre estava igual a zero. E aqui já não está igual a zero. Tá 2x ao quadrado menos x igual a x ao quadrado menos 7. Isso é uma equação de segundo grau? É. Só que ela não está na sua forma reduzida. Então, tenho que reduzir os termos. Então, passo tudo para o primeiro membro, tudo para cá, para antes do igual, e igualo a equação a zero. Sempre tem que fazer isso quando a equação não estiver reduzida. Então, esse x ao quadrado aqui, ó, vai para o primeiro termo, troca de sinal. Esse menos 7 vai para o primeiro termo também, ok? Mais uma correçãozinha aí que tem que ser feita. Então, ó, quando eu mudei os termos de membro, eu tenho que trocar os sinais. Esse x ao quadrado veio negativo e o menos 7 vem positivo. E aí eu faço a redução pelos termos semelhantes. O que são os termos semelhantes? Os que têm a parte literal igual. O que é a parte literal? As letras com seus respectivos expoentes quando houver. Então, aqui eu tenho, ó, 2x ao quadrado e menos x ao quadrado. Só tenho isso de semelhante. 2x ao quadrado menos x ao quadrado é igual a x ao quadrado menos x mais 7, que é igual a zero. E essa é a forma reduzida dessa equação. Ok? Então, é só colocar tudo no primeiro membro, igualar a zero e reduzir os termos semelhantes. Exemplo 2. Temos aqui com fração. Quando houver fração, a gente tem que calcular o MMC primeiro para poder encontrar a forma reduzida. Então, quem são os denominadores da equação? 3 e 2. Qual o MMC de 3 e 2? 6. Depois, pega o MMC, divide pelo denominador e o resultado multiplica pelo numerador. Quando não tem denominador, pode multiplicar direto. Então, 6 vezes x ao quadrado, 6x ao quadrado, menos, repete o menos. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes x, 2x. 6 vezes mais 4, mais 24, igual 6 vezes 2x, 12x. Lembrando novamente, estou multiplicando direto porque não tem denominador. Quando tem denominador, tem que pegar esse númerozinho, dividir pelo denominador e o resultado multiplicar pelo numerador. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes menos 5, menos 15.
Cancela o 6 deixa de existir. Eu não fiz o tracinho do cancelamento, mas a gente cancela aí. Cancelei o 6. E agora eu vou passar os termos do segundo membro para o primeiro, trocando seus respectivos sinais. Então, 6x² menos 2x menos 12x, que passou para o primeiro membro, mais 24 mais 15, porque esses dois aqui passaram para o primeiro membro, então precisaram trocar de sinal, igual a zero. Vou reduzir os termos semelhantes. 6x², aí aqui, ó, esses dois são semelhantes. Menos 2x com menos 12x vai dar menos 14x. Mais 24 com mais 15, mais 39. Então, 6x² menos 14x mais 39 igual a zero é a forma reduzida dessa equação. Então, essa parte inicial de introdução à equação de segundo grau, nós só vamos precisar identificar coeficientes, quando é completa, quando é incompleta, e transformar a equação em sua forma reduzida. Prestem bastante atenção, tenham cuidado na hora que estiverem fazendo, principalmente quando for trocar os termos de membro, fazer a troca de sinal, lembrar dos jogos de sinal, lembrar de cálculo de MMC, como fazer, ok? E tentar se esforçar ao máximo, porque esse é um assunto extremamente importante para vocês, ok? E depois a gente vai entrar na parte de cálculos, que aí já vai ser bem mais amplo, certo? Então, vamos fazer uma atividade só com essa parte introdutória.